Boa tarde, olá meus amores, Luana Kelly aqui, mais uma vez para dar uma aula sobre física hoje, né? Nossa aula de física. Hoje é quarta-feira e a nossa aula de hoje é sobre a cinemática. O que é a cinemática? A cinemática é o que estuda essas relações aqui. Vamos estudar sobre a velocidade, aceleração, movimento e função horária. Né? Na nossa outra aula nós demos uma aula sobre a introdução, que é a física. E hoje vamos falar o que é a cinemática, né? Vamos começar com um assunto mais aprofundado. Se você atravessar lá, você vai ser atropelada. Aqui estão as relações matemáticas de cada fenômeno, né, que acontece, né? O fenômeno da velocidade, o fenômeno da aceleração. Hoje também vamos ter aula de meteorologia, ontem não tivemos, mas acho que hoje eu vou dar essa aula. Não, foi isso, porque eu vi no Facebook. Aí, tipo assim, eu não lembro quem foi que postou, só que postava, tipo assim... Velocidade é a relação entre o espaço uma coisa assim, nossa, dividido pelo tempo. Eu jurava que era horrível. Né? E o que é o espaço? Meu Deus, o espaço é a variação do espaço final menos a variação do espaço inicial. Né? A gente tem um determinado carro que sai de um ponto A até o ponto B. Então, pelo tempo que ele percorre para chegar de um ponto ao outro, né, e pelo tempo não, pela distância, a gente pega essa distância, divide pelo tempo que ele gasta, que é o tempo inicial menos o tempo final. Então, nós vamos saber a velocidade média que esse carro percorreu. Então, isso é a variação de velocidade. Vai ser a variação entre espaço e tempo. Eu não sabia. Dizemos que a velocidade é acelerada quando ela dá um sentido positivo. E dizemos que a velocidade é retardada quando ela dá um sentido negativo do movimento. Então, se a nossa velocidade, no sentido que ela for, sentido reto que ela for, der um cálculo que o seu resultado seja positivo, dizemos que essa velocidade ela é acelerada. Então o movimento foi acelerado. Mas se a velocidade for o sentido ao contrário e o resultado for um resultado negativo, dizemos que essa velocidade ou este movimento é um movimento retardado, porque ele está retardando o seu movimento. Eu lembro, se fosse hoje, eu sentada, ele me ligou. Aí eu não entendi. Então, assim, o que eu penso, assim, vamos fazer um cálculo prático da velocidade, né? Vamos supor... E eu não falei, tipo, eu nem lembro qual foi a que última vez susto. que eu falei com ele. Cai não, filha. Seria a última vez que eu falei com ele. Vamos supor que o nosso espaço solvente seja final é o Rio Catalã. S2 menos S1. S2 seja igual. Deixa eu subir mais aqui para vocês verem aqui. S2 seja igual a 10 metros. O nosso S1 seja igual a 6 metros. Quem é Juan na fila do pão? Então nós vamos pegar S2 menos o S1. Esse Juan vem depois ainda do Washington, entendeu? O Washington ainda tava meio ali. Gente, eu vi o Juan. Então, delta S será igual a 10 menos 6. Era criança. Então, o espaço percorrido foi de delta S igual a 4 metros. Então, essa pessoa percorreu um espaço de 4 metros. A distância que ela percorreu. Ela estava num ponto de 6 metros, que era o ponto A, o ponto inicial, e o ponto final dela foi 10 metros. Subtraindo esse espaço solvente,
o seu espaço percorrido foi de 4 metros. Então essa pessoa ela percorreu 4 metros. Então aqui a variação de espaço. Vamos agora para a variação de tempo. A pessoa não, né? O corpo, porque nós isso foi um laboratório, né? Laboratório de física, a gente fez essa aceleração para saber o movimento que um determinado objeto percorreu. Agora nós vamos ver o tempo que ele gastou. O seu tempo, ΔT, é a variação do tempo final menos a variação do tempo inicial, onde ΔT, que é a variação do tempo, né? Então, o nosso tempo final foi de... no meio de uma rotatória lá que ele tinha passado, achando o celular. Chegamos em casa e ele não tá com o celular na parede. Foi de 6 minutos. Ele passou o celular. O Devaney chegou em casa, bebê. O nosso tempo inicial foi de... Eu vou voltar pra procurar. E ele bêbado de moto. Aí o que eu pensei? Eu falei, pô, aconteceu alguma coisa? Acontece que não. 3 minutos. Fui com ele na moto, com ele bêbado, correndo risco de vida, essas coisas. Aplicando a fórmula, nós temos a variação do tempo final, que é 6, menos a variação do tempo inicial, que é 3. Aí foi, achou o tempo gasto foi de 3 minutos. Aí a gente chegou em casa, o celular, né? Eu não sei o que deu lá, que ele brigou com minha mãe. Ele chapou. Então, esse objeto, numa distância de 4 metros, ele percorreu 3 minutos para fazer o seu trajeto final. Com esse resultado, nós vamos calcular a velocidade média que esse objeto percorreu. Sendo a velocidade média a variação do espaço dividida pela variação do tempo, temos velocidade média é igual a 4 metros dividido por 3. Lembrando que o 4 é o espaço que determinado objeto percorreu, foi 4 metros. E o 3 é o tempo que ele gastou, que é 3 minutos. Então, a nossa velocidade média será igual Vamos fazer aqui o cálculo. Não deve chegar. Nossa, sério? Eu acho que não deve ficar escuro igual o nosso, não, né? Não, cabe dar essa parte a raiz dela. 11 vezes 3. Então a nossa velocidade foi igual a 1,1 metros É verdade. por segundo. Pra pintar, eu acho que pra pintar meu cabelo. Agora já tem 300 reais na sua mão, né? Podemos. Vamos agora transformar essa velocidade em quilômetro. Quando transformamos a nossa velocidade média de metros por segundo para quilômetros, a gente multiplica isso por 3,6, né? Uma hora é igual a 3.600 segundos. E isso a gente divide esse valor por 1.000 e vai ser convertido em 3,6. Então, para transformar esse metros em segundo por quilômetro, nós vamos pegar 1,1 vezes 3,6. Boneca de 50 reais. Não, Pia, chuta quanto você acha que é a boneca. Chuta quanto ela gastou numa vida do gato. Não, pera aí. Ô, Débora, pelo amor de Deus, né? Não, é a vida do bicho. Vamos lá, chuta quanto é a boneca. Não, não é, 3 vezes 1, 3. 300 reais. 3 vezes 1, 3. 280. Ué, 16? Que ó. Vai embora, tem certeza. 280. Vem aqui. A velocidade do objeto em quilômetro é igual a 3, Filha.
96 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade que este objeto correu. Podemos-se dizer que o movimento deste objeto é um movimento acelerado. Por que são acelerados? Porque o seu sentido deu sentido positivo do movimento. Se desse o sentido negativo, seria assim um movimento retardado. Então, esse movimento ele é dito como movimento acelerado. Então, nossa aula de hoje acabou. Próxima aula vamos falar sobre aceleração, cálculo de aceleração. O cálculo de aceleração é a mesma coisa do cálculo de velocidade. É a variação da velocidade inicial com a velocidade final dividido pelo tempo. Vamos saber qual foi a aceleração média que aquele carro ou aquele objeto colocou. Nós vamos pegar como exemplo a aceleração deste objeto aqui que nós resultamos, né? E vamos fazer um experimento físico, não aqui em vídeo, mas em casa, e eu vou fazer esse experimento para dar resultado da aceleração. Então, próxima aula a gente continua com mais cinemática, vamos para a aula de aceleração e meteorologia a gente faz próxima semana, ou talvez eu faça hoje. Nós vamos ter mais aulas sobre falar sobre o clima do semiárido, né? Porque lá não chove muito, mas tá aí. Até a próxima.